Você já parou para pensar que muitas vezes a indústria cosmética te ofereceu uma solução para um problema que ela mesma criou? Cremezinhos inovadores, procedimentos para cada parte do seu rosto, porque parece que exatamente tudo precisa de um reparo. E antes que você pense que eu sou aquele tipo de pessoa totalmente contra procedimentos estéticos, que abomina esse tipo de coisa, saiba que eu não sou assim. Muito pelo contrário, eu sou o tipo de pessoa que acredita muito que as pessoas devem fazer o que elas querem, né? Porque elas têm liberdade para isso. Então, cada pessoa sabe o que é melhor para si, cada pessoa tem o direito, né, de modificar o seu corpo, de modificar o seu rosto. Porém, o problema mora quando esse procedimento, né, quando essa alteração no corpo, no rosto, ela parte não de uma vontade da pessoa, não de um desejo pessoal, mas sim de uma pressão, né, muito estimulada pela indústria cosmética. Então eu acredito que as pessoas elas devem sim fazer o que elas querem, se elas querem, mas sempre por elas, e não por uma pressão externa que tende a ditar o que que precisa ser feito, sabe? Então eu acredito sim que as pessoas devem fazer o que elas querem, seja um procedimento estético mais invasivo, seja uma mudança mais leve, digamos assim, como mudança de cabelo, ou enfim, coisas que não são tão invasivas. Mas elas precisam fazer isso por elas. Essa alteração, esse procedimento, precisa partir de uma vontade pessoal e não de uma pressão, né, externa estimulada pela indústria, que às vezes cria essa necessidade da pessoa fazer um procedimento, dela recorrer a alguma intervenção que talvez por desejo dela, ela não faria. E a indústria, ela acaba fomentando, né, essa necessidade de alterações, essa necessidade de procedimentos estéticos a partir do momento que ela apresenta imagens de mulheres, e aqui eu trago especificamente para o lado feminino, porque a gente não vê a indústria fazendo isso com homens, né? Então a indústria de cosmético, o foco realmente é na mulher. Então apresenta imagens ali de mulheres envelhecendo com peles impecáveis, apresenta imagens de pessoas que são quase humanamente impossível assim de existir, porque são imagens retocadas, muitas vezes são imagens criadas. E aí a mulher, ela acaba vendo aquilo e ela se sente numa obrigação, né, de seguir aquele mesmo padrão. Inclusive, eu tô lendo um livro muito bom que eu recomendo para vocês, ele tá até aqui atrás, ó, que é O Mito da Beleza. E nesse livro fala um pouquinho de como que as imagens e muitas vezes a indústria da beleza acaba fomentando essa necessidade das mulheres estarem se transformando a todo momento para acompanhar um padrão estético que vive mudando, né? Então, quando as mulheres começaram lá atrás a entrar no mercado de trabalho, a conquistar os seus lugares, isso se tornou uma preocupação, né? Porque mulheres no mercado de trabalho significava que talvez elas pudessem pegar lugares de homens. E assim foram sendo instaladas pequenas inseguranças para mexer com o mundo das mulheres. Então, ok, a mulher conseguiu, né, conquistar esse lugar de entrar no mercado de trabalho. O que que podemos fazer nesse momento para travar um pouco elas, né? Para impedir que elas se desenvolvam tanto que elas acabem pegando o papel de homens. Então, a gente precisa instaurar inseguranças. E aí, né, é criado o mito da beleza, como a autora traz nesse livro aqui, que é criado um padrão, né, estético que a mulher precisa seguir para se manter no mercado de trabalho. A mulher, ela precisa ter uma aparência, né, precisa ter uma imagem bacana, uma imagem legal, para conseguir se manter no mercado de trabalho. Só que isso acaba sendo muito exaustivo, porque esse padrão estético, ele acaba mudando o tempo todo. Então, o que estava na moda há um tempo atrás, o que era tendência, né, para as mulheres usarem, hoje já não é. Hoje já é uma nova tendência, hoje já é um novo padrão, e as mulheres precisam se adequar o tempo todo para estar seguindo esse padrão e, consequentemente, se manter no mercado de trabalho.
O livro foca muito mais no mito da beleza que foi instaurado nos Estados Unidos, então acaba trazendo, né, que as mulheres de lá, elas se sentiam muito reprimidas, né, por conta do mito da beleza, porque elas precisavam o tempo todo seguir um padrão estético para se manter no mercado de trabalho, porque se elas não seguissem esse padrão estético, elas eram vistas como descuidadas. E aí já não servia mais para aquele emprego, já não servia mais para aquele trabalho. Falava também nesse livro que muitas vezes as mulheres eram obrigadas a usar determinado tipo de roupa dentro, né, da empresa. A empresa acabava exigindo um tipo de vestimenta, só que essas mulheres acabavam sendo assediadas no próprio ambiente de trabalho. E aí, quando elas eram assediadas, a desculpa, né, que vinha por parte do homem, a justificativa para aquilo que é injustificável, era que a mulher estava usando uma roupa inadequada, uma roupa que era provocante. Só que essa roupa era a roupa que estava sendo exigida pela própria empresa para a mulher trabalhar. Então o livro ele traz muito desse dualismo, né? Ao mesmo tempo que a mulher é cobrada de usar determinada vestimenta, ela acaba sendo assediada por usar essa vestimenta e aí fica nesse ciclo sem fim. A empresa cobra que a mulher se porte, se vista de uma determinada forma, só que quando ela faz isso, ela acaba, né, tendo ali o seu direito violado e acaba muitas vezes sendo demitida, né, por conta dessa situação, né, como quando ela acaba denunciando, quando ela acaba trazendo, né, essa situação de assédio à tona. Então esse livro eu recomendo muito para vocês, está me trazendo uma bagagem muito legal. Inclusive, seria primordial, talvez, que eu tivesse terminado o livro antes de gravar esse vídeo, mas era um tema que estava aqui, ó, muito na minha cabeça e eu queria gravar para vocês. Então, como eu estava falando, né, a mulher, muitas vezes, ela acaba recorrendo a procedimentos estéticos, a intervenções estéticas, não por vontade dela, não por desejo dela, e sim porque a indústria, né, porque a sociedade, ela acaba criando, né, uma necessidade da mulher mudar a sua aparência. E mais uma vez repito que não tem problema nenhum você mudar a sua aparência quando isso parte de uma vontade sua. Se é um sonho seu, se é um desejo seu, você tem sim que fazer, você tem liberdade para isso, para mudar a sua realidade. Mas quando você sente que não é uma vontade sua, que nunca foi um problema aquele determinado ponto para você, e agora isso é um problema, talvez você precisa reavaliar para saber, né, para entender direitinho se isso realmente parte de um desejo seu ou se é algo que está sendo influenciado, né, por coisas externas, como é o caso, né, da indústria da beleza, que está sempre trazendo imagens muitas vezes irreais, né, de mulheres perfeitas, está sempre trazendo, inovações, né, então cosméticos novos, cremes muitas vezes milagrosos aí que prometem que vão exercer determinada função ali no seu rosto, funções, assim, que muitas vezes são até irreais, né, porque um creme ele tem uma certa como é que eu vou dizer? Ele tem um certo limite, né, de até onde ele consegue agir. Então, tome cuidado com esses cremes milagrosos que acabam prometendo coisa demais e, na verdade, não é bem assim, sabe, é mais uma questão de marketing mesmo para você investir o seu dinheiro, e aí depois você vê que aquele produto nem é tão bom assim como a propaganda estava sugerindo. E outro ponto muito importante também, que cada vez a gente vê mais, né, são os influenciadores que trazem também essa gama de opções de cremes, né, influenciadores que mostram ali os cremes que eles estão usando, que muitas vezes eles ganham, né, eles não estão comprando justamente, né, o trabalho deles consiste em ganhar e fazer ali o trabalho para influenciar, e aí você vê, né, aqueles influenciadores mostrando vários procedimentos, mostrando vários produtos, mostrando vários cremes, mostrando penteadeiras lotadas, e aí você fica: "Meu Deus, eu preciso desse creme milagroso que o fulano falou. Eu preciso fazer o procedimento que a ciclana mencionou que melhorou a pele dela da noite para o dia. Eu preciso ter uma penteadeira lotada igual a outra pessoa lá que postou".
gostou. E não, gente, você não precisa, né, porque os influenciadores, eles estão ganhando para isso. Esse é o trabalho deles, né, eles não estão comprando esses milhares de produtos, eles não estão comprando, né, esses cremes milagrosos, não estão pagando por esses procedimentos. Esse é o trabalho deles, na maioria das vezes, eles estão ganhando para divulgar. E muitos influenciadores, inclusive, muitas vezes nem sequer usam aquele produto, nem sequer usam aquele creme e mesmo assim já divulgam e já fazem ali toda a propaganda dizendo que aquele creme é maravilhoso, mas é uma propaganda muito, desonesta, porque não teve ali o uso real por parte do influenciador. Então é muito importante que a gente saiba filtrar o que é pra gente e o que não é, porque a indústria da beleza, ela tá cada vez mais trazendo, né, esse papel de manipular as mulheres com imagens irreais, com produtos que prometem funções irreais para que mulheres invistam o seu dinheiro, invistam o seu tempo esse que é limitado e muito precioso, colocando, né, a sua energia toda em cosméticos, colocando a sua energia toda na compra de produtos que não vão resolver o seu problema muitas vezes, na compra de coisinhas e mais coisinhas que talvez só vão aí acumular na sua casa e nem vai ter tanta serventia para você. Então é muito importante, né, que a gente saiba separar as coisas, saiba filtrar e saiba investir o nosso dinheiro nas coisas que a gente realmente precisa. E não se deixar levar por propagandas enganosas, por influenciadores que estão ali ganhando, né, para divulgar o produto e você tá ali gastando para ter o produto. E aí você acaba se sabotando financeiramente, entra ali num ciclo sem fim, onde você só consome, 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 sem nem parar para pensar direito no que de fato você está consumindo. E como todo mercado, pessoal, a indústria da beleza, ela foca na dor do cliente. O que que é essa dor? É a situação problema. Então, nas mulheres, muitas vezes, talvez a dor, né, a situação problema, vai ser celulite, vai ser o cabelo que tá caindo, vai ser o cabelo que tá ressecado, vai ser os pés de galinha que vão aparecendo aqui no rosto de acordo com a idade que vai avançando. E aí a indústria cria ali um produto milagroso, né, um produto ali que vai solucionar os seus pés de galinha, que vai solucionar as suas rugas, que vai fazer o seu cabelo ficar super hidratado, que vai tirar a sua celulite, e você acaba comprando, você acaba investindo. Só que muitas vezes esse produto ele nem cumpre a real função dele. Muitas vezes, inclusive, você nem sequer tem aquela situação problema, mas a indústria te faz acreditar que você tem, porque é ela mesmo que está aí divulgando, né, imagens de corpos perfeitos, imagens de rostos perfeitos, rostos retocados, né, corpos retocados, corpos que muitas vezes nem existem. E aí as características pessoais nossas, né, que são características naturais, elas passam a ser vistas como um problema. Então, talvez aquela ruguinha que tinha ali no seu rosto que nem te incomodava, agora começa a incomodar. E surge aquele ciclo muito constante de comparação, né? Comparação social. Quando eu começo a me comparar com outra pessoa, né? Eu começo a avaliar aquilo que eu sou usando uma métrica muitas vezes injusta, né? Me comparando aí com a vida de outra pessoa, com a rotina de outra pessoa, com o rosto de outra pessoa, com o corpo de outra pessoa. E não, obviamente, a solução não é abandonar o autocuidado. Autocuidado, gente, é extremamente importante. É uma forma de a gente cultivar o amor por nós mesmos, né? A gente precisa sim se cuidar, a gente precisa sim ter momentos, né, onde a gente consegue dar mais atenção para a gente mesmo, muitas vezes aí na correria do dia, né? É trabalho, é rotina muito cansativa, né? Quem tem filhos aí, quem estuda e trabalha ao mesmo tempo, como é o meu caso. Então, sim, a gente precisa de autocuidado. A solução não é abandonar o autocuidado, mas sim ter olhos mais atentos para as estratégias que a indústria cosmética utiliza para fazer a gente de prisioneira, para fazer a gente ali de refém, para fazer a gente de eterna consumidora dos produtos que a indústria vive criando. Porque se a gente for comprar
tudo que a indústria nos dá, né, tudo que a indústria nos oferece, a gente acaba não investindo em mais nada e fica refém pelo resto da vida naquele ciclo vicioso de buscar uma perfeição que não existe. E vale lembrar também que essas tendências, né, que a indústria traz, por exemplo, vou citar uma aqui. Há um tempo atrás era muito comum que a indústria fomentasse a ideia de que sobrancelhas bem delimitadas, bem marcadinhas, né, bem perfeitas, eram o tipo de sobrancelha mais bonita. Aí, de um tempo para cá, a indústria começou a trazer que não, essa sobrancelha já não era tão legal, ela era um pouco brega. Então, a sobrancelha do momento era aquela toda penteada para cima, onde os pelos ficavam, né, todos em pé assim, e esse era o novo modelo a ser seguido de sobrancelha. E aí as pessoas, né, as mulheres precisavam se adequar a essa nova tendência, né, porque muitas não conseguem ter esse olhar atento para discernir o que é para você e o que não é. E claro, muitas vezes a tendência vai te agradar também, vai ali combinar, né, com o seu gosto pessoal e não tem problema nenhum você seguir. Mas a gente precisa sempre estar atento para ver quando isso vira um ciclo problemático. Quando eu sempre quero seguir o que é tendência, quando eu sempre quero comprar o creme milagroso que acabou de ser lançado no mercado, quando eu sempre fico procurando coisinhas no meu corpo, coisinhas no meu rosto, que são, né, problemas da minha cabeça e eu preciso resolver. Quando aquilo que talvez nem era um problema para mim, quando aquela ruguinha que nem me incomodava, agora eu sinto que é um problema, porque agora eu vejo fotos de mulheres perfeitas na internet. Eu vejo campanhas, né, que as marcas postam com mulheres com rostos, né, com as peles assim, ó, sem poros, lisinhas, tudo perfeito. E aí aquilo que não era um problema para mim acaba virando um problema. E aí eu preciso de uma solução para esse problema. E sabe quem vai me oferecer essa solução? É a própria indústria cosmética, a própria indústria da beleza. E por incrível que pareça, ela mesma que criou esse seu problema, um problema que você nem tinha. Então ela te vende a solução para um problema que ela criou. E as tendências, gente, são temporárias, né? Elas não são permanentes. Então, o que hoje está na moda, amanhã não vai estar. O que hoje é muito bonito, pode ser que amanhã não faça tanto sentido. E aí as mulheres entram, né, nesse ciclo infinito de insatisfação corporal, onde nada tá legal, onde tudo precisa de um reparo, onde não basta só existir. Eu sempre preciso estar fazendo a manutenção, o reparo de alguma coisa. E, inclusive, esse livro aqui que eu estava falando, né, para vocês, O Mito da Beleza, que está ali atrás na minha prateleira, ele fala muito sobre isso, né, que muitas vezes a sociedade cria esses padrões, essas tendências estéticas para as mulheres, para tirar o foco delas daquilo que realmente importa. Então é criado esse padrão, né, que a mulher precisa correr atrás de seguir esse padrão, de se adequar a esse padrão, para que assim ela não tenha foco para as coisas que realmente são importantes, né, como mercado de trabalho, carreira profissional, talvez política, esses assuntos que estão muito, inseridos, né, que são muito importantes na nossa sociedade, e as mulheres daí estão ocupadas lá com outra coisa. As mulheres estão sendo desviadas, né, do foco daquilo que realmente importa. Elas estão mais preocupadas em seguir esse padrão que a sociedade cobra. E aí, ao mesmo tempo que a beleza ela se torna uma obrigação da mulher, se torna um dever da mulher, se torna uma função que ela precisa exercer, essa beleza também se torna culpa. Culpa porque quando a mulher está muito focada na aparência, ela não consegue focar em outras coisas. Culpa porque às vezes essa própria aparência, né, como eu mencionei ali para vocês que o livro traz, essa própria forma de se portar, essa forma de se vestir, que acaba sendo o motivo, né, que os falsos moralistas utilizam para dizer que aquela vestimenta, aquela forma de se vestir que a mulher estava, acabou provocando, por exemplo, né, uma
situação hipotética aqui, um assédio. Então eu só queria citar essa parte para vocês, porque eu achei bem interessante do livro e eu queria citar que o livro ele traz, né, esse dualismo que eu até já expliquei para vocês, mas só para frisar mais uma vez. Então a beleza é uma função, mas ao mesmo tempo ela se torna culpa. Se torna culpa porque a mulher, ela acaba sendo submetida a certas situações, justamente pela sua forma de se vestir, pela sua forma de se portar, que são formas, né, inclusive cobradas ali pela empresa, cobradas, né, pelo lugar onde ela está trabalhando. Então é muito importante, né, a gente ter olhos bem atentos para saber discernir o que que é pra gente e o que que não é. Ter olhos atentos para saber perceber as estratégias que a indústria da beleza, que a indústria cosmética utiliza para fazer a gente investir todo o nosso tempo, todo o nosso dinheiro nessas questões mais estéticas e esquecer de todo o resto. Acaba se tornando, então, um ciclo sem fim, né? Onde tem ali a criação da insegurança por parte da indústria, a oferta de uma solução, um alívio temporário e logo retorna aquela insatisfação. E essa satisfação temporária acaba reforçando o comportamento, causa repetição e aí se inicia aquele ciclo sem fim. Então eu acho que esse vídeo ele serviu muito para a gente parar, refletir e questionar as estratégias que a indústria utiliza para manter a gente de refém, né? Para manter a gente sempre ali engajada numa causa que não deveria ser a causa principal da nossa vida. Espero que esse vídeo tenha feito você pensar um pouco, você refletir um pouquinho fora da caixa. E se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu gostei aí embaixo para eu entender que você gostou do meu conteúdo, para o YouTube te entregar, né, mais conteúdos no meu canal. E, se possível, também inscreva-se aqui no canal para receber os conteúdos aí em primeira mão. Eu acabo publicando com bastante frequência, então você sempre vai ter vídeo novo chegando aí para você. E se você se inscrever, né, esses vídeos serão entregues em primeira mão. Então, espero que vocês tenham gostado, e é isso. Muito obrigada pela sua companhia.